Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. A história de hoje, O Caminhoneiro. Eu trabalhava numa lanchonete, dentro de um posto de gasolina, na beira da estrada. Todos os dias, centenas de caminhoneiros passavam por ali. Dentre todos, apenas um me chamava a atenção. Ele era sério e muito diferente dos outros homens que eu conversava. Toda semana, Erasmo estacionava o seu caminhão azul no estacionamento do posto de gasolina e vinha almoçar na lanchonete. Às vezes, sozinho, às vezes, acompanhado de algum ajudante. Uma vez, aquele moço sério puxou assunto comigo e eu nem acreditei. Na maior cara de pau, ele me perguntou que horas eu encerrava o meu expediente. Eu, brincando, respondi: encerro às 6. O dia passou tão rápido que quando olhei no relógio, já eram 6 horas. Me despedi das meninas, bati o meu cartão de ponto e me direcionei para fora da lanchonete. Naquele dia, o posto de gasolina não estava tão lotado como de costume e por isso logo avistei aquele caminhão azul e o seu motorista encostado nele. Erasmo se aproximou de mim e me deu uma boa noite, acompanhado de um beijo no rosto. Eu me surpreendi na hora, mas não achei ruim. Me desculpe a ousadia. Há tempo eu queria falar com você, sabia? Ah, é? E por que não falou antes? Perguntei eu sorrindo. Eu sou tímido e antes dele terminar a frase, eu disse: bebeu e criou coragem? Ele riu sem graça e respondeu: eu não bebo. Já tive problemas de bebida na família e por isso eu quero distância de qualquer tipo de bebida que contenha álcool. Me desculpe a brincadeira, disse eu sem graça. Tudo bem, você não sabia. Eu estava sondando para saber se você tinha namorado. Eu não queria dar uma bola fora. Você quer sair e comer alguma coisa? Perguntou ele reto e direto. Entretanto, eu não aceitei o convite. Eu fiquei um pouco receosa. Eu nem conhecia aquele moço direito. Posso te levar para casa? Obrigada. Eu moro aqui perto e, além do mais, o meu caminho é contramão. Eu posso te acompanhar sem o caminhão, já que é perto. Pode ser? Ele era do tipo que não desistia e, por isso, acabei aceitando ele me acompanhar até em casa. Fomos conversando e ele me pareceu muito sincero. Erasmo me disse que morava com os pais, que era solteiro e que não tinha filhos. Eu gostei dele e gostei de saber que ele era um rapaz de família. Ficamos um pouco em frente de casa. Ele conheceu o meu irmão, o meu pai, que estavam tentando ligar a Kombi do meu tio. Erasmo se prontificou a ajudar
E por incrível que pareça, aquele rapaz acabou colocando a Kombi velha do meu tio para andar. Meu pai gostou muito dele e o convidou para jantar. Infelizmente, ele recusou o convite, mas prometeu aparecer depois. Nos despedimos e ele foi embora. Na semana seguinte, Erasmo apareceu e foi jantar em casa. Conheceu toda a família e logo começamos a namorar. Era um namoro complicado, porque ele vivia nas estradas. Era uma viagem atrás da outra. Sem contar que as pessoas viviam me dizendo que namorar com caminhoneiro era pedir chifre emprestado para boi diariamente. Mesmo assim, namoramos por 2 anos. Eu nunca fui à casa de Erasmo e nem conhecia ninguém da sua família. Naquela época, não havia a comodidade que se tem hoje, celular e outros meios de comunicação. Às vezes, eu me sentia insegura em relação ao nosso namoro. Porém, Erasmo fazia de tudo para eu não ficar preocupada. Por um descuido meu, acabei engravidando e fui dar a notícia a ele. Erasmo pulou de alegria, chorou, me abraçou e me beijou. Ele demonstrou tanta felicidade com aquela notícia de que iria ter um filho, que pegou na minha mão e fomos falar com os meus pais. E ali mesmo, Erasmo me pediu em casamento. Nos 3 primeiros meses de gravidez, Erasmo era muito presente. Comprava roupinhas para o nosso filho e me enchia de mimos. Na última vez que vi Erasmo, ele me presenteou com um lindo anel de brilhantes. Era muita felicidade para uma pessoa só. Naquela noite, Erasmo se despediu de mim e foi levar uma carga para o Rio Grande do Sul. Os meses se passaram e nada de Erasmo aparecer. Eu já estava preocupada e, pior, não tinha nem como entrar em contato com ele. Nos falávamos pelo orelhão do posto de gasolina. Ele me ligava e ali passávamos horas conversando. Eu tive uma gravidez de risco e precisei parar de trabalhar. Meu filho nasceu e Erasmo não estava presente. Eu já tinha perdido as esperanças. Meu filho já tinha acabado de completar 1 ano de vida, quando Erasmo apareceu em casa. Eu estava no quarto quando ouvi a voz dele. Meu coração batia tão rápido que eu não sabia dizer se era de raiva ou amor. Eu não fui até lá. Permaneci ali, no meu canto, com o meu filho, dormindo no bercinho. De repente, houve um silêncio na sala e por detrás de mim ouvi uma voz. Oi, como você está? E o nosso filho está bem? Eu senti uma raiva profunda daquele homem
e daquela voz que responde rudemente: Filho, que filho? Aquele que você não apareceu no dia do nascimento dele? Quantos filhos mesmo você tem perdido por aí? Eu estava irada. Eu não tenho nenhum filho, além desse lindo menino deitado aí no bercinho. Erasmo se mantinha calmo e sereno, enquanto eu bufava de raiva. Você podia ao menos querer saber o que aconteceu comigo antes de me apedrejar. Eu fiquei calada. Você acha mesmo que eu sou o homem de fazer filho e abandonar por aí? Você acha que eu sou o tipo que ilude as donzelas indefesas e depois desaparece nesse mundão de meu Deus? Eu não quero te ouvir, e nada do que você me disser vai me fazer mudar de ideia. Além do mais, no momento que eu mais precisei, você não estava comigo. Eu senti ele respirar fundo. Mas quando eu precisei, você também não estava comigo, e nem por isso eu te apedrejei. Eu fiquei em silêncio. Você realmente não quer saber o que aconteceu comigo? Insistiu ele pacientemente. O que aconteceu com você de tão grave que o impediu de participar do nascimento do seu filho? Erasmo se sentou ao meu lado. Eu sofri um acidente naquele dia que eu me despedi de você. Eu fiquei internado em coma por alguns meses. Meus pais me disseram que os médicos chegaram a me desenganar. Eu perdi 2 dedos da mão esquerda e quebrei a perna. Ainda estou andando com muitas dificuldades. Eu olhei para ele e vi que ele estava chorando. Eu só conseguia pensar em você e em nosso filho. Eu não aguentei e abracei o meu Erasmo. Me perdoa, eu não sabia. Erasmo me abraçou, me deu um beijo e depois foi ver o nosso filho, fruto do nosso amor, Jorginho. Ele é lindo e é a sua cara. Eu quero pegar ele no colo. Coloca ele em meu colo, pediu ele emocionado. Ficamos ali por algum tempo, até que Erasmo me falou: Vamos até a sala. Eu quero te apresentar aos meus pais. Eles vieram comigo. Erasmo veio acompanhado de seu pai e sua mãe. Eu os conheci e gostei muito deles. Naquele dia, Erasmo voltou para me levar com ele. Arrumei minhas malas com a ajuda da minha mãe e me mudei para Sorocaba. Vivemos por muito tempo, felizes e apaixonados. Eu acabei me acostumando com o meu marido caminhoneiro e passei a acompanhá-lo nas viagens. Nos tornamos parceiros da estrada e da vida. Meu marido, o amor da minha vida,
faleceu aos 78 anos, mas soubemos driblar as dificuldades que a vida nos apresentou e fomos felizes até o seu último dia de vida.